O Alan, do médio sudoeste da Bahia, pergunta: Pastor, o senhor poderia nos orientar melhor acerca do reteté? Muito obrigado, Alan, que Deus te abençoe. O reteté é uma gíria popular que diz respeito a manifestações espirituais, corporais, culturais e folclóricas. As pessoas, na prática do reteté, muitas vezes entram em transe e ali elas fazem vocalizações à semelhança de sons emitidos por animais: gato, cachorro, cavalo, onça, leão. Elas pulam, rodam a cabeça, elas fazem uma série de manifestações que podem ser interpretadas como folclore ou apenas como uma dança religiosa, cultural, e mesmo como a manifestação de espíritos ancestrais ou espíritos considerados guias, condutores daqueles que os reconhecem como sendo entidades, deuses, espíritos superiores. O reteté, muitas vezes, se constitui numa limpeza, numa purificação espiritual, a depender do contexto cultural, religioso, espiritual. Porque há determinados grupos religiosos que entendem que é necessário praticar o reteté para promover um descarrego, uma purificação espiritual. Eles entendem também que o reteté é uma maneira de extravasar a energia vital, dando aos espíritos guias a oportunidade de manifestarem-se, e não apenas isso, mas também de efetuarem trabalhos espirituais ou, entre aspas, milagres espirituais. Mas, como eu já disse, a gíria conhecida como reteté ou rastapé é uma gíria que tem a ver com manifestações culturais, folclóricas, espirituais, observadas em muitos grupos sociais e religiosos ao redor do mundo. Povos nativos, os indígenas, aborígenes, sempre praticaram danças parecidas com o reteté. Muitos grupos africanos, muitos aborígenes africanos também praticavam e ainda praticam vocalização, expressão cultural ou manifestação física muito semelhante àquilo que se conhece hoje como reteté. O reteté é, portanto, uma expressão espontânea, incentivada no ambiente do culto religioso, como forma de extravasar adrenalina, emoções, como forma de efetuar uma purificação, uma limpeza, jogando fora sentimentos ruins ou fechando o corpo para determinadas atividades espirituais. Isso vai depender do contexto religioso ou do grupo social que pratique o reteté. O reteté é uma expressão vibrante de fé que valoriza os pulos, os gritos, a dança, o movimento corporal, portanto, a inteligência sinestésico-corporal. Reteté tem a ver com ritmo e movimento, tem a ver com manifestação de espíritos, sejam eles ancestrais ou não. O reteté tem a ver com intensa conexão espiritual, portanto, tem a ver com expressões espirituais que demonstram a fé de quem pratica e tem a ver com a linguagem corporal da fé. O reteté é, portanto, uma forma de comunicação com o divino, com a energia vital, os voduns, os orixás, os guias, os caboclos, os ancestrais, etc. Muitas etnias africanas possuem danças devidamente preparadas para produzir o transe, facilitando a comunicação com espíritos de pessoas mortas ou com entidades diversas. O ritmo hipnótico dos tambores e a repetição de sons induzem as pessoas ao transe e à manifestação conhecida como reteté. Em vários grupos africanos observa-se a expressão folclórica, cultural e espiritual que muita gente chama de reteté, com toda a vocalização, sonorização, teatralização, expressão intensa de fé e de alegria. No candomblé, o reteté tem a ver com a dança ritualística de incorporação, tem a ver com a chegada de voduns, orixás, caboclos, entidades que desejam se manifestar e de fato se manifestam através da expressão corporal do médium. Na Umbanda, o preto velho, os oxuns, os caboclos se manifestam também através dessas expressões culturais de fé ou folclóricas conhecidas como reteté, ou seja, popularmente conhecidas como reteté. O reteté é, por conseguinte, uma manifestação clara da presença de uma energia vital ou de um espírito, ou seja, para que se tenha certeza que o médium recebeu a visitação de um espírito,
é necessário que o médium expresse isso naquilo que se chama de reteté, mas que tem outros tantos nomes a depender do contexto histórico-cultural. Para determinados grupos religiosos, o reteté seria então a liberação de energia para manter o equilíbrio emocional e espiritual. O reteté seria, portanto, uma manifestação de energia espiritual com o intuito de promover uma estabilização no interior da pessoa, para que a pessoa possa sentir-se melhor, para que a pessoa possa deixar fluir de si mesma as energias boas, né, as coisas consideradas boas nos aspectos religioso e espiritual. O reteté, para muitas pessoas, representa uma profunda conexão com o espiritual. Eu estou tratando do assunto do ponto de vista histórico-cultural. Aqui eu não tenho a pretensão de fazer nenhum tipo de avaliação sobre determinada crença ou determinado tipo de cultura. Isso não cabe a nós outros. Nós podemos apenas apresentar o significado, a conceituação, como que essas expressões culturais e espirituais acontecem em determinados grupos religiosos, sendo, em decorrência disso, um complexo fenômeno religioso multifacetado, ou seja, com múltiplas características bastante diferentes, todas elas voltadas para as questões de fé. Para muitos religiosos, o reteté é importantíssimo porque representa a conexão dos seus praticantes com o sagrado. Muitas culturas indígenas utilizam a música, a dança, a repetição de sons, né, e a percussão com a finalidade de facilitar as manifestações que muita gente resume na palavra reteté. Em muitos rituais indígenas existe a preocupação da comunicação com o mundo espiritual. Inclusive, muitos grupos, desde sempre, ao longo da história, utilizam-se de ervas entorpecentes, ervas alucinógenas, com a finalidade de facilitar essa comunicação com os espíritos. À luz da neurociência, da psicologia, da religião e da antropologia, podemos afirmar que o reteté tem a ver com uma alteração do estado de consciência, êxtase, transe espiritual religioso. Os praticantes daquilo que popularmente o senso comum chama de reteté, ao manifestarem a fé religiosa através da vocalização, dos tremores, os pulos, os giros, a imitação de aviãozinho, né, e tantas outras coisas próprias do gênero, estão, de fato, não apenas expressando uma fé, mas também deixando extravasar algo muito interior, algo que pode estar concretamente no inconsciente. É um extravasamento emocional que pode sim gerar algum tipo de prazer, de satisfação interior. Mas, como eu já expliquei, cada segmento religioso tem a sua forma de praticar aquilo que se chama de reteté. E conforme já vimos, nós temos uma imensidão de grupos aborígenes africanos, indígenas espalhados ao redor do mundo ao longo da história e, odiernamente, por último, pentecostais, né? Há determinados segmentos pentecostais ou neopentecostais que praticam o reteté e eles não falam abertamente sobre as sensações emocionais, espirituais que eles têm, aquilo que de fato eles conseguem assimilar do ponto de vista emocional, espiritual, mas para quem observa, fica a impressão de que eles estão com aquelas manifestações, querendo dizer que se trata de um enchimento do divino, uma manifestação sobrenatural, hipernatural, de um espírito que eles chamam de Espírito Santo. Isso vai depender do tipo de crença praticado por quem está se manifestando com aquilo que se chama de reteté. Eu fiz aqui uma anotação a esse respeito e farei a leitura do que anotei. Cientificamente, as manifestações observadas no reteté, entre aspas, como movimentos corporais intensos, pulso, dança, tremor, quedas, vocalizações não linguísticas, línguas estranhas, gritos, risos, expressões de êxtase, são consistentemente categorizadas como estados de transe religioso ou estados alterados de consciência induzidos ritualmente.
Tais estados não são exclusivos do pentecostalismo ou de grupos aborígenes ou africanos. Esses estados de alteração de consciência também são observados numa vasta gama de tradições religiosas ao redor do mundo ao longo da história, incluindo rituais xamânicos, o sufismo e outras tantas religiões, inclusive bastante conhecidas no Brasil. Além dos sons, da vocalização, da música, da dança, alguns grupos inclusive se utilizam de odores, incenso, perfumes, para facilitar a manifestação desses espíritos. Essa anotação eu fiz com base numa rápida pesquisa utilizando uma inteligência artificial. Você também pode pesquisar e descobrir ainda muito mais coisas interessantes sobre o reteté. Assim, o reteté tem a ver com ritmo e repetição, que produzem uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga sensorial, fazendo com que a pessoa mantenha um foco ou um hiperfoco que acaba tirando a pessoa do seu estado considerado comum, natural, para um estado de extravasamento, um estado em que ela sai, ainda que não muito intensamente, da sua consciência. Um tipo de transe, de êxtase, e o grau de intensidade desse transe vai depender da resposta emocional de cada pessoa. Algumas pessoas vão mais longe, outras pessoas ficam ali no mais raso, não é? Isso depende, sim, do temperamento, da personalidade, da fé de cada pessoa. A privação de determinados estímulos ou a superestimulação através da música e de outras expressões de fé e culturais vão produzir mudanças de comportamento, tirando a pessoa daquilo que se poderia considerar o seu estado comportamental normal, natural, para um estado efusivo, de transe, ou um estado mediúnico, onde, de fato, um espírito esteja ali se manifestando através do corpo da pessoa. Áreas do córtex parietal são alteradas momentaneamente. E a pessoa que está sofrendo a alteração por indução, por exemplo, ela pode perder aquela noção, né, de tempo, de espaço e dar lugar a um tipo de expressão espiritual muito intensa, muito impactante. Áreas do córtex pré-frontal podem apresentar significativas alterações durante manifestações do reteté. Em resumo, a gente pode considerar que o reteté é uma alteração do estado de consciência, um transe religioso induzido por uma série de fatores psicológicos, ambientais, sociais, comportamentais. O reteté é uma parte de um espectro mais amplo de experiências místicas, religiosas, estáticas, sensoriais, mexendo profundamente com a parte emocional do praticante. Mas o que tem o reteté a ver com o mover do Espírito Santo? No Antigo Testamento, nós encontramos vários textos, vários relatos de pessoas que foram fortemente impactadas pelo Espírito Santo para a consecução de determinados objetivos e a implementação de determinados projetos. Por exemplo, Deus mandou Moisés separar Bezalel e outro homem, e na verdade vários homens foram escolhidos, selecionados por Moisés, a fim de trabalharem na construção da Arca da Aliança, a tenda da congregação, ou seja, o santuário móvel, com vários utensílios, vários objetos sagrados. E a Bíblia deixa muito claro que esses homens receberam uma unção especial, né? Habilidades e competências bastante específicas para a consecução daquele projeto sagrado. Portanto, no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo operava intensamente através de alguém, na vida de alguém, era com propósito bastante definido. Como eu já disse, na construção da tenda da congregação ou em guerras, por exemplo. Jefté foi movido pelo Espírito de Deus para derrotar os midianitas. Ele foi fortalecido pelo poder do Espírito de Deus para enfrentar aquela guerra e conseguir a vitória que se fazia extremamente necessária naquele contexto e que se enquadrava dentro da vontade de Deus. Assim temos o caso de Sansão. A força de Sansão vinha do Espírito de Deus. E muitas vezes o Espírito Santo encheu Sansão de força para que ele conseguisse executar os projetos de Deus de uma forma muito específica dentro daquele contexto histórico-cultural e religioso. Assim, no Antigo Testamento, o que a gente tem sobre manifestação do Espírito Santo é que o Espírito de Deus, de forma verbal e plenária,
inspirava os autores sagrados, à semelhança de Moisés e outros, como Davi, para que eles conseguissem efetivamente produzir textos ou realizar obras direcionadas por Deus, obras e projetos exatamente de acordo com a vontade do Senhor. Davi, ao escrever os salmos, que são poemas que servem como hinos, recebia de Deus a inspiração. E ele só conseguia produzir aquela literatura sob a ação direta do Espírito Santo. O que a gente percebe é que o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, se manifestava, operava através daquelas pessoas para fins bastante claros e específicos. Nada aleatório, nada em vão, nada assim que se pareça com manifestações ou expressões folclóricas, culturais. Tudo tinha objetivos bastante definidos, objetivos esses de acordo com o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses 3,16, orienta a igreja a reunir-se com salmos, hinos, cânticos espirituais, leitura da palavra e oração. Portanto, no Novo Testamento, nós temos um padrão estabelecido pelo próprio Deus, com o objetivo de fazer com que os crentes cultuem ao Senhor do modo como o próprio Senhor espera ser cultuado. Culto a Deus, portanto, se constitui num momento de adoração sublime, comunhão singular e edificação. As pessoas que se colocam diante de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade, elas são agraciadas, elas são edificadas, porque a oração, os louvores, a palavra, tudo, enfim, que acontece no culto de acordo com a vontade de Deus, não apenas alegra o coração do Pai, como também traz alegria, consolo, conforto e edificação. Como sabemos, a música tanto pode inspirar pensamentos nobres, elevados, como pode inspirar pensamentos vis, degradantes. Diga-me quais são as músicas prediletas de um povo e eu te direi quem de fato é o povo. Ainda no que diz respeito à música sacra, é importante lembrar, como eu já disse, que a música tanto inspira para o bem como para o mal, do ponto de vista ético, moral e espiritual. Nós podemos usar a música para louvar a Deus de verdade e, através da música, apresentar a nossa adoração, como também podemos utilizar a música para o nosso próprio prazer egoísta, individualista, porque há músicas, inclusive, que apenas afagam o ego. São as músicas antropocêntricas, aquelas que, ao invés de adorarem a Deus, servem apenas para cultuar o próprio homem. São músicas que, ao invés de serem voltadas para a adoração a Deus, são voltadas para o culto ao homem. No Concílio de Laodiceia, por exemplo, em 364 d.C., houve a proibição de músicas não autorizadas. Por quê? Os pais da igreja já percebiam que determinadas músicas consideradas mundanas, pagãs, músicas que estavam fora do propósito de Deus, poderiam sim alterar aquilo que Deus havia estabelecido como culto padrão. A Bíblia é muito clara, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, sobre a ordem do culto. Deus manda que o nosso culto seja racional e feito com decência e ordem. Nos capítulos 15 e 23 do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, nós encontramos o rei Davi fazendo uma seleção no meio de 38 mil levitas. Levitas são obreiros no contexto do Antigo Testamento. Entre os 38 mil levitas selecionados pelo rei Davi, 4 mil foram separados para o ofício da música. Ou seja, foram separados como músicos, instrumentistas, cantores, enfim. Eles tinham a finalidade de servir a Deus com a música. Isso demonstra a enorme importância que a música possui no culto ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Mas a música não pode ser utilizada para produção de êxtase ou transe emocional e espiritual. A música, no culto a Deus, deve ser utilizada para a sublime adoração ao Criador. Em Efésios 5,19, o apóstolo Paulo orienta a igreja a utilizar, assim como já havia orientado aos Colossenses, conforme eu falei, utilizar-se de salmos, hinos, cânticos espirituais, oração, palavra. Ou seja, o modelo de culto apresentado por Deus em sua palavra restringe-se a isso. E em Gálatas 3,16, Paulo repete
a mesma coisa, não exatamente para a prática do culto, mas também para as relações interpessoais entre os crentes de sua época. Isso vale para todos os crentes em todas as gerações. O uso de salmos e cânticos espirituais, o uso da palavra de Deus, com a finalidade de edificar as pessoas, com a finalidade de produzir exortação, que significa encorajamento e edificação espiritual. Então, os cristãos não se utilizam de ritmos hipnóticos para fazer as pessoas entrarem em transe. Os cristãos utilizam a música com a finalidade de celebrar, cultuar e adorar o Deus vivo e verdadeiro. O mover do Espírito de Deus na vida do cristão, neotestamentário, que é o nosso caso, nós estamos na dispensação da graça, o mover do Espírito Santo em nossas vidas tem a ver com o fruto do Espírito: paz, amor, alegria, humildade, fé, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Quando nós, efetivamente, somos guiados pelo Espírito Santo, pelo fato de havermos nascido de novo, tornando-nos, pelo poder do próprio Espírito, nova criação, nós somos conduzidos pelo Espírito de Cristo. O Senhor Jesus explicou isso a Nicodemos, dizendo o seguinte: aquele que nasce de novo é guiado pelo Espírito de Deus. Assim como o vento assopra onde quer e não se sabe de onde vem nem para onde vai, são aqueles guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós não temos vontade própria em vários aspectos. Nós somos simplesmente guiados pela mão. Nós somos conduzidos pelo pedagogo Espírito Santo. Portanto, aquilo que a gente faz, de fato, a gente deve fazer conforme a vontade de Deus e não de acordo com o que a gente pensa ser coerente. Em outras palavras, Deus estabelece o modo como deseja ser adorado. Nós não temos o direito de inventar coisas diferentes a pretexto de uma certa liberdade, com a finalidade de transtornar ou divergir aquilo que foi estabelecido previamente pelo Criador. O Senhor Deus rejeitou Uzá, rejeitou Nadab e Abiú, rejeitou outros tantos no Antigo Testamento que quiseram apresentar um culto ou um tipo de adoração que não estava de acordo com seus critérios rígidos e pré-definidos. Isso nos ensina que Deus é quem determina o modo como devemos nos comportar em sua presença. Quando Elias esteve diante dos 850 profetas de Baal e de Azerá, ele, através daquele episódio, nos trouxe uma lição muito importante. Os profetas de Baal e Azerá, desde o amanhecer até o meio-dia, pulavam, rolavam pelo chão, dançavam e gritavam, e aí ao meio-dia Elias zombou deles, dizendo: será que Baal foi ao banheiro? Baal está dormindo, viajou, está surdo? Vocês estão gritando aí a manhã inteira, já são 12 horas e nada de Baal responder. Gritem mais alto, veja se vocês conseguem finalmente atrair a atenção de Baal. E aí eles passaram a pular ainda mais intensamente, entraram em estado de transe e, inclusive, eles se cortavam, se retalhavam e o sangue corria. Baal nada respondeu. Elias, de uma forma muito serena, calma e tranquila, faz uma oração de fé, muito simples e objetiva, dizendo: Senhor, Tu és o único Deus verdadeiro. Revela o Teu poder. Eu estou usando as minhas palavras, portanto, parafraseando as palavras de Elias. Senhor, mostra o Teu poder. Revela que Tu somente és Deus. Instantaneamente o fogo caiu do céu, lambendo a água com a qual eles haviam encharcado o boi que estava sobre o altar, sobre o local do sacrifício, consumindo não somente o sacrifício, como toda a água no altar e ao redor dele. Isso demonstra claramente que Deus não ouve a gritos vazios, Deus não precisa de nenhum tipo de histerismo. Histerismo é uma expressão antiga, já não se usa mais. Deus não necessita de nenhum tipo de extravagância para se manifestar no meio daqueles que nele creem. Deus fala de diversas maneiras, falou-nos através dos profetas, falou-nos através da lei, falou-nos por último através da revelação do seu Filho, Jesus Cristo, e continua falando diretamente aos nossos corações através da sua palavra, conforme temos e que é pregada cotidianamente e de uma forma muito íntima, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós temos comunhão com Ele. A gente pode conversar com o Espírito Santo. Nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, sem nenhum tipo de
de êxtase ou de transe, sem o uso de ervas psicodélicas, entorpecentes, alucinógenas. Não precisa nada disso para conversar com Deus. Para que tenhamos comunhão com Deus, amizade com Ele e consigamos manter um diálogo, é necessário tão somente que haja em nossos corações fé e disposição para a obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos desenvolver uma fé submissa, obediente, uma fé que se entrega incondicionalmente ao Senhor, aceitando a sua vontade para as nossas vidas. Isso também não quer dizer que algumas pessoas portadoras da inteligência sinestésica corporal não possam dançar, manifestar assim uma alegria um pouco mais extravagante. Isso não é proibido. A Bíblia nem manda e nem proíbe. Inclusive, o povo de Israel sempre utilizou muitas danças e muita alegria nas suas manifestações religiosas, nos seus encontros religiosos, um povo festeiro, inclusive. Durante o culto, não exatamente. A Bíblia nos deixa muito claro que durante o culto sempre houve uma liturgia pré-estabelecida pelo próprio Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Porém, nas festas, nas expressões populares de gratidão, de alegria, sempre houve algum tipo de movimentação que caracteriza exatamente isso, né? O extravasamento de uma emoção salutar, saudável. Isso certamente faz bem. A gente precisa, inclusive, diferenciar as coisas. Tem muita gente que executa determinados projetos de show gospel, dizendo, olha, nós vamos fazer um show gospel para que Deus seja celebrado, adorado, vai ser um momento de muita adoração e tal. Alguns, de fato, conseguem esse objetivo, mas, na maioria das vezes, esses shows são para o entretenimento, são para o congraçamento, a confraternização, um momento festivo, social, cultural, onde nem sempre as pessoas estão preocupadas em adorar a Deus. Muitas vezes as pessoas estão ali em determinados eventos desse tipo apenas porque precisam de um momento diferente, de um momento prazeroso, que faça bem à alma, não exatamente para adorar a Deus. Nada de errado com isso. A gente precisa também ter esses momentos, né, de entretenimento, de alegria, de prazer, de satisfação, momentos de manifestação cultural da fé, etc. Mas é interessante fazer o devido discernimento. Culto a Deus é uma coisa, show de entretenimento é outra coisa. A gente também não pode misturar o santo com o profano. Se no show gospel for possível conduzir a multidão à adoração, nossa, isso seria o ideal. E é maravilhoso, é super interessante, mas muito difícil de acontecer, porque no coração das pessoas em geral não há essa disposição de adorar a Deus em determinados momentos como esses que eu estou relatando. A verdadeira essência do Espírito de Jesus Cristo na vida do cristão se manifesta através de uma vida coerente com a palavra e a vontade de Deus. Quanto ao mover do Espírito, no que diz respeito à manifestação dos dons do Espírito Santo, é importante lembrar que há duas principais correntes de interpretação a esse respeito. Os teólogos cessacionistas são aqueles que entendem que a manifestação dos dons do Espírito Santo prevaleceu apenas durante o tempo da igreja primitiva, a era apostólica, no máximo até o período dos pais da igreja. Eles compreendem que a manifestação dos dons espirituais ocorreu naquela época para a inauguração da igreja, para o lançamento das bases da igreja, porque era necessário haver muitos milagres, prodígios, sinais e maravilhas, à semelhança do que tinha ocorrido no ministério do Senhor Jesus. Todavia, há os teólogos continuistas, e esses representam a maioria dos evangélicos, a maioria daqueles que se consideram evangélicos, pentecostais, neopentecostais, renovados, carismáticos. Esses compreendem que o Espírito Santo continua distribuindo dons no meio dos crentes, conforme nós temos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos e ainda no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eles compreendem que, assim como na época da igreja primitiva, na era apostólica, no tempo dos pais da igreja, o Espírito Santo continua manifestando o poder e graça de Deus no meio dos crentes. Os sinais acompanham aqueles que creem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Continua curando, operando sinais e maravilhas, e através da manifestação do poder do Espírito Santo, pessoas alcançam fé e são, pelo mover do Espírito Santo em seus corações,
conduzidas à graça de Deus. A palavra pregada é confirmada com os sinais. De fato, a maioria crê dessa forma, eu também creio assim. O Espírito Santo continua agindo poderosamente no meio dos que creem. Jesus foi muito categórico a esse respeito: vão pelo mundo inteiro, preguem para todas as criaturas, lembrem-se de que eu, como homem, recebi toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, em meu nome, expulsem o maligno, curem os enfermos, falem novas línguas, operem maravilhas. Eu parafraseei as palavras do Senhor Jesus. Assim, nós acreditamos firmemente no mover do Espírito Santo, acreditamos na ação de Deus através do seu Espírito, com o uso dos dons espirituais, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, visões, etc. Deus continua se manifestando no meio do seu povo e operando os seus sinais. Mas é importante ter discernimento. Por quê? Nem tudo que reluz é ouro. Nós temos pelo menos 3 fontes. Agora me parece ter surgido uma 4ª fonte. As 3 fontes são, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o inimigo de Deus. Em terceiro lugar, a mente humana. E a 4ª fonte seria um tal de aplicativo utilizado pela inteligência da polícia, através do qual, tendo o número do celular, a pessoa acessa vários dados e informações sobre o proprietário do número. Assim, segundo dizem, tem falsos profetas utilizando o tal aplicativo da Polícia Civil para revelar CPF, identidade, endereço, data de nascimento, uma série de dados de pessoas, enganando essa gente e se locupletando, né? Ganhando muito dinheiro, às vezes até ficando numa situação bastante vantajosa do ponto de vista financeiro, através do engano, do cambalacho. Bom, se a fonte é divina, se Deus está mostrando alguma coisa, se Deus está operando, o nome de Deus é glorificado. E a gente conhece a árvore pelos frutos. Por quê? Tanto a pessoa usada por Deus para a manifestação dos dons espirituais precisa ter uma vida coerente com o fruto do Espírito, quanto aquelas pessoas que verdadeiramente são alcançadas pela graça, através da fé, demonstram haver transformação em suas vidas. Elas mostram na prática que sofreram a metanoia, a metamorfose, a transformação, a mudança de mente, a mudança de coração, algo que somente o Espírito Santo é capaz de operar. Portanto, eu creio sim no mover do Espírito, mas recomendo aos irmãos que tenham muito cuidado, tenham discernimento, peçam sabedoria a Deus. A palavra nos diz que nós precisamos pesar os espíritos, julgar as profecias, para saber exatamente qual é a fonte, para que não sejamos como meninos inconstantes levados em volta por qualquer vento de doutrina. Assim, nós vamos evitar muitos problemas. Que o Senhor nos abençoe, aplique essa palavra aos nossos corações e que nós saibamos nos conduzir de modo agradável a Jesus.